Já estou compartilhando. Já estava compartilhando, só que eu não vi. Bom, então, vamos aí para mais uma aula. A gente está finalizando a disciplina. Na aula passada, então, eu comecei a falar sobre instrumentos de comando e controle, né, da gestão ambiental, falando especificamente sobre a certificação ISO, né? O que é a certificação ISO 14001, quais as características dessa certificação, enfim, por que ela é importante, qual o foco, qual o cenário e por aí. Daí eu entrei para a parte de licenciamento ambiental, onde eu expliquei para vocês que os empreendimentos, né, as atividades, né, não é somente empreendimento, né, não estou falando somente de serviços, prestação de serviços, tá? Mas, assim, qualquer tipo de alteração no meio natural, seja uma construção residencial, a construção industrial ou quaisquer outros tipos de atividades, enfim, que envolvam alteração de espaço de área, não é preservada a palavra, de área não alterada, pode ser passível de licenciamento ambiental, tá? Então, assim, o que eu falei para vocês, mostrei até um documento, né, de uma resolução do CONAMA, que é a resolução lá 237, né, que mostra uma listagem de atividades passíveis do licenciamento. Bom, então foi isso. Aí agora a gente já vai diretamente entender para a parte das etapas do licenciamento ambiental. Mais uma informação também que eu quero lembrar a vocês. Todo empreendimento, qualquer tipo de atividade precisa de licença ambiental? Não. Essa resolução aqui 237 do CONAMA, certo? Ela tem uma listagem, ela traz uma listagem de atividades passíveis, né, de licenciamento. Então, o licenciamento ambiental, ele entra numa esfera que categoriza as atividades, né, que tem potencial de contaminação, como baixo potencial ou baixo risco, né, ou vamos falar de potencial, não vamos falar de risco, baixo, intermediário e elevado, tá? Então, a depender da sua atividade, a depender do que vai ser feito, né, da alteração que vai ser feita, se após um levantamento, após um diagnóstico, né, uma análise, uma fiscalização, enfim, uma auditoria, for considerado que essa atividade em si, né, ou os serviços em si são de baixo impacto, então não vai ser obrigatório a licença ambiental, tá? O licenciamento. Então, era só isso. E depois que, no processo de implantação, né, da atividade, independente do que seja, né, uma construção, uma fábrica, independente, qualquer coisa, né, no processo de implantação, né, desde o projeto, essas coisas todas, vão ser feitos esses levantamentos, essas auditorias, e aí vai ser construído um memorial de caracterização do empreendimento, né? Aí a gente está falando, para ser mais específico, de serviços, né, de fábricas, por exemplo, indústrias, né? Então, vai fazer uma caracterização do empreendimento para poder justamente levantar, entender, quantificar esse potencial de contaminação, tá? Então, precisa também desse documento aí nesse processo. Aí vamos logo para as etapas do licenciamento, que são três, né? São três etapas, então, para você conseguir uma licença ambiental. A primeira etapa, esse aqui que eu estou falando para vocês, é extremamente importante dentro do sistema de gestão ambiental, porque vocês podem trabalhar nesse sentido, entendeu?
vocês podem trabalhar no sentido de repente, começar a fazer licença ambiental, trabalhar com licenciamento ambiental, trabalhar com prestação de serviços ambientais, né? O curso de vocês aqui, como técnicos em meio ambiente, proporciona que vocês tenham condições de trabalhar dentro dessas abordagens, tá? Então, por isso que é extremamente importante entender os processos aqui. Oh, meu Deus, bati a mão sem querer. Bom, então a gente tem aqui, né, a primeira etapa, que é a etapa de licença prévia, né, a LP. O que é essa licença prévia? Você vai ter uma noção, vai ter uma noção da atividade a ser desenvolvida pela empresa. Vamos supor que é uma empresa, que é uma indústria, ou alguma prestadora de serviço que vai ser implantada, tá? Então, você vai ter uma noção dessa atividade. Professor, tem que ser especificamente uma atividade de uma empresa, de uma indústria? Não pode ser, por exemplo, construção de uma casa? Pode ser. De todo modo, a gente vai ter que ter uma noção da atividade a ser desenvolvida. Se você quer construir uma casa, qual é a noção? Onde é a noção que a gente vai ter? Que noção eu tenho de uma construção? O local que ela vai ser construído, entendeu? Se está próximo de rio, se tem área de preservação permanente, se é vegetação, se é área de declividade. Então, tem um monte de coisa a ser considerada, entendeu? Se existe o contexto de fauna, flora, enfim, tudo relacionado à questão ambiental deve ser analisado. Geologia, geomorfologia, topografia, é uma análise bastante complexa, tá? Complexa, quando eu digo, no sentido de diversificado. Bom, então é esse levantamento, né, que a gente faz aí na primeira licença prévia. Então, fez o levantamento, apresentou, mostrou como é, como é que não é. Em seguida, a gente vai para a próxima etapa da licença, né, do licenciamento, que é a licença de instalação. Né? Então, o que é a licença de instalação? A licença de instalação nada mais é do que o detalhamento da licença prévia. Então, assim, se tiver tudo de acordo, né, depois de todas as informações que foram levantadas lá na licença prévia, se tiver tudo de acordo, né, se a equipe, né, se a fiscalização entender que a forma como vai ser feita a atividade, vai ser desenvolvida a atividade, é uma forma que, independente do risco, do potencial de risco, né, de contaminação, pode ser controlado, pode ser reversível. Lembra quando eu falei para vocês do método de avaliação ambiental de matrizes, certo? Matrizes de Lelpo, de aquelas coisas, ou então o próprio método ad hoc, né? A gente faz então uma classificação da atividade, das atividades, e depois vê lá faz uma legendinha, segue uma legendinha lá e vê lá qual é o potencial de risco, né? Se é reversível, se é irreversível, se é alto potencial, baixo potencial ou baixo impacto, o que for. Então, a licença de instalação é que quando, então, analisado todos esses contextos, quando tiver tudo de acordo, pode começar a construir, tá? Então, é por isso que se chama licença de instalação. Aí começa a construir, obviamente, se tiver alguma coisa lá na licença prévia, né, a noção da atividade lá, o detalhamento, se tiver alguma coisa que não se enquadra, certamente o órgão competente, a fiscalização, vai apontar, né, falar, olha, só que isso aqui você precisa mudar, porque isso pode gerar um dano, que pode ser irreversível. Tá? Então, vai ter uma adequação na licença prévia, e quando tudo estiver de acordo, aí na instalação começa a construir. E por último, a gente tem a licença de operação, né? A licença de operação é aquela que vai determinar o tempo da sua licença ambiental, né? Então, assim, obviamente, que vai depender muito da sua atividade, do que está sendo feito, né? Então, se for uma prestação de serviço, por exemplo, se for uma fábrica, uma indústria, vai depender do tipo de atividade que é desenvolvida. A depender do tipo de atividade, pode ser que a licença precise de um período maior, ou pode ter, né, na verdade, um período maior ou um período menor de licença, tá bom? E aí, eu coloquei, tinha até falado para vocês na aula anterior, que a licença, ela varia de 2 a 5 anos. Mas aí já estou colocando no slide, então vamos seguir o slide,
porque certamente o slide é o que a gente... é a informação mais precisa, tá? Até porque quando eu construí esse slide, eu não inventei, né? Então, tem uma base de referência aí. Então, aproximadamente, esse tiozinho aqui, esse símbolo aqui, a gente chama ele de aproximadamente. Então, a gente tem ali uma licença de aproximadamente 2 a 3 anos, tá? Do desenvolvimento da atividade. Aí eu coloquei aqui que em qualquer uma dessas etapas, o órgão ambiental pode aparecer para fiscalizar sem aviso prévio, né? Então, chegou lá o órgão competente, né? Quem é o órgão competente? Isso depende muito do estado, né? Isso vai depender muito do estado, não é questão de região, enfim, de região, cada estado, de repente, cada cidade tem um órgão competente, né? Ou pode ser INEMA, ou, enfim. Depende da atividade, depende do ambiente, depende da área, enfim. Mas aí, o órgão competente, o órgão ambiental, ele vai aparecer ali, sem avisar, tá? Sem aviso prévio. Por que sem aviso prévio? Porque vamos supor que você conseguiu a sua licença prévia, e aí, na sua licença prévia, você já está indo para a licença de instalação, na licença de instalação, foi sugerido que você alterasse algumas coisas no seu projeto, né, para poder começar a construir, e você começou a construir ou está construindo, mas não fez as adequações corretas, né? Então, a fiscalização ela vai chegar sem avisar, justamente para que, porque se ela avisasse, poderia ser que fosse maquiado alguma coisa, entendeu? Disfarçado, qualquer coisa do tipo. Enfim, isso independe de qual é a etapa o órgão vai aparecer para fazer a fiscalização. Com certeza, não existe a possibilidade de não aparecer, tá bom? Ah, mas pode fazer isso, professor? Pode chegar sem avisar? E se chegou o órgão lá para finalizar ou para fiscalizar e o patrão lá, o dono do empreendimento não está, e eu recusar que os fiscais entrem para fazer a vistoria? Porque eu sei que tem alguma coisa de errado, ou porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Não. Olha, gente, você pode recusar a entrada impedir a entrada dos fiscais. Só que você não pode esquecer que é um órgão institucionalizado, competente, e a gente tem uma lei ambiental federal, né? A obstrução da fiscalização ambiental é passível de é crime passível de reclusão, né? Você pode até ser preso, a depender, entendeu? Então, é isso. Né? Mas tá errado. Se você for o responsável pela atividade, aí você já sabe que tá errado, né? Então, assuma os seus BOs. Mas se você não sabe se está errado, se está acontecendo alguma coisa de errado porque não participou do processo, deixa entrar e depois o responsável vai ter que responder por isso, tá? Quando o negócio é certo, gente. Não tem boca, né? Então, é isso aí. Aí, quando a gente, para falar mais falando especificamente aí sobre o processo de licença ambiental, a gente também tem aqui nesse ponto, a gente vai caminhar para o entendimento de como agir diante de áreas contaminadas, tá? Então, por exemplo, o que é uma área contaminada? Uma área que sofreu alteração e oferece risco à saúde humana. Que tipo de risco? Aí a gente não sabe, né? Existe uma infinidade de riscos, né? Vamos trabalhar dentro de três perspectivas, de três perspectivas de poluição, ou é poluição superficial, contaminação de solo, enfim, alguma coisa do tipo, de rios, ou é contaminação atmosférica, né, gases tóxicos, enfim, ou qualquer outro tipo de contaminação, tá? Existe uma infinidade de poluições aí. Estou dizendo poluição, considerando que já estão ambientes que já são ambientes contaminados. O que a gente faz, em primeiro lugar? Então, se a gente está lá diante de uma área contaminada, vocês técnicos em meio ambiente, como é que vão fazer? Primeira coisa é fazer o gerenciamento da área. Né? O que é isso? Gerenciar. Gerenciar vem de gestão.
né? Então, você vai começar a fazer o controle. Bom, diferentemente das etapas do planejamento ambiental, que a gente faz um diagnóstico, né? Às vezes o negócio já existe, o problema já existe. O gerenciamento é você entender o que levou a essa situação, né? Então, você vai entender todos os processos, vai buscar as informações sobre todos os processos para poder começar a fazer o gerenciamento a partir de uma área já contaminada, tá? O segundo é uma análise do estado, né? Estado, vamos entender a palavra estado como situação, tá? Ou condição. O que é isso? A gente vai analisar através de uma série histórica ou possível mudança do layout. O que é layout? Layout é o perfil, a forma, né? A forma do ambiente, da área. Então, o que é isso, série histórica? Eu vou analisar, fazer comparações, gente. Eu vou fazer comparações dessa área contaminada através de fotografias, através de relatos, né, de dados, de coleta de amostras. Então, vai depender de depende muito do tipo de ambiente que eu estou analisando. A depender do ambiente, eu posso ter, então, vários dados, né, muitas informações. Ou, então, posso quase não ter informações e eu tenho que trabalhar dentro de uma perspectiva mais interpretativa, né? E depois entender qual foi a mudança. Então, por exemplo, vamos começar a analisar, para quem é daqui vamos falar um caso aqui de Valência, mas vocês podem imaginar o caso que vocês quiserem, porque isso é muito comum em todos os locais, tá? Mas vamos começar a analisar aqui que o ano retrasado, a prefeitura municipal de Valença começou a realizar algumas audiências públicas para um projeto da prefeitura, que é o projeto de expansão urbana do Guaibim, tá? Então, para quem não sabe, Guaibim é um distrito de Valença, ou seja, a sede política administrativa do Guaibim pertence a Valença, né? Não é uma área independente. Então, existe um projeto de ampliação da malha urbana, né? Da malha urbana, de toda a estrutura urbana do Guaibim, no sentido, com a justificativa de crescimento econômico e desenvolvimento social do Guaibim, enfim. Eu participei de quase todas essas audiências públicas e tem coisas assim, sem medo de ser feliz, eu vou falar isso aqui, tem coisas assim muito absurdas, entendeu? E a gente documentou muitas dessas contradições, enfim, nessas audiências, mas enfim, politicagem e o negócio foi seguindo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a analisar informações de como é o Guaibim hoje e de como vai estar o Guaibim daqui a 5 anos, tá? Já se passaram 2 anos, basicamente. Em 2 anos, eu já consigo ver uma série de mudanças lá no Guaibim, entendeu? Em função desse projeto, tá? E aí, vamos analisar daqui 5 anos, daqui 10 anos e tal, não. Como é que eu faço isso? Então, eu vou tirando foto. Ou então, se eu não tenho fotos, eu vou falar assim, antigamente, aqui acontecia isso, aqui era assim, o clima era assim, o solo era assado. Então, eu vou considerando as características físicas do meio físico natural de hoje, de ontem, de hoje e de amanhã, tá? Então, isso é levantamento, isso é série histórica, tá? E aí eu vou analisar quais foram as mudanças do perfil, entendeu? As mudanças do layout, da configuração de antes, do hoje e do amanhã, beleza? Então, eu vou fazer isso. A terceira coisa que eu vou fazer é vou dividir as áreas para inspeção. Então, estou trabalhando com área contaminada, vou analisar qual é a área contaminada e vou dividir ela para inspecionar. Por que precisa ser dividido para inspecionar? Porque a gente pode ter características específicas, né? A gente pode ter algumas coisas específicas, ou não somente porque pode ter, assim, uma área contaminada pode ter uma resposta diferente da outra área contaminada, tal. E, além disso, também para ficar mais fácil o detalhamento dessa inspeção, né?
Em seguida, eu vou pegar, então, vou para a parte de laboratório, que é a investigação confirmatória. Investigação confirmatória, vocês estão vendo aí no slide que está em destaque, tá? Está em destaque porque ele é uma etapa no documento, né? É um conceito, né? Então, o que seria a investigação confirmatória? Eu vou pegar as amostras da área contaminada, né? Dos contaminantes e das áreas de material contaminado, e vou levar para o laboratório para poder investigar e chegar a uma resposta, enfim, a um indicador e qualquer coisa do tipo. Então, seguindo, eu vou para o detalhamento da contaminação. Gente, só um pouquinho, peraí. Então, continuando, a gente vai para o detalhamento da contaminação, para a gente entender se ela é uma contaminação horizontal ou uma contaminação vertical, tá? Eu vou explicar o conceito para vocês de o que é horizontal e o que é vertical. Bom, então vocês sabem o que é horizontal, né? E horizontal é uma coisa... Eu vou interromper o compartilhamento para poder aparecer na tela, só para explicar para vocês melhor assim, esses conceitos de verticalidade e horizontalidade. Então, assim, o que é horizonte? Horizonte é isso aqui. Quando eu observo o horizonte, eu tenho esse tipo de visualização, tá? É uma visualização panorâmica da situação. Panorâmica não seria uma palavra mais adequada, mas seria horizontal mesmo, 360 graus. Mais ou menos isso, tá? Eu vou dizer por que panorâmica não seria uma palavra adequada e também 360 graus não seria também mais adequada, mas o que eu quero que vocês entendam vamos aqui, eu tenho esta é a minha área contaminada, certo? Essa aqui é a minha área contaminada. Então, eu vou identificar, vou dividir, vou interpretar quais são as partes que estão contaminadas, pode ser o todo contaminado, ou pode ser algumas partes contaminadas, entendeu? Só que eu vou, a partir disso, eu vou entender se a contaminação, essa minha área contaminada, ela afeta, ela tem influenciado somente essa área delimitada, ou se ela extrapola, tá? Ou se ela extrapola. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma indústria, e essa minha indústria, ela produz, ela emite partículas de poluição. Pronto. Aí, ela emite partículas de poluição e vamos supor que a partícula de poluição ela fica restrita ao meio ambiente, porque tem um filtro, blá, blá, blá. Mas, se for isso, beleza, está controlado. Mas vamos supor que ela não tem um filtro de contenção, filtros de contenção, e as partículas de poluição estão afetando o bairro todo, entendeu? Onde está localizada essa indústria. Então, eu entendo que a indústria, por si só, é uma área contaminada, entendeu? Ela representa uma área contaminada. E o fato dela não ter se adequado à sua atividade, né, contaminadora, quer dizer que, além dela ser uma área contaminada, ela também afeta as áreas adjacentes. Ela afeta as áreas ao redor. Quando eu digo áreas ao redor, eu posso estar falando das proximidades, de quarteirões, eu posso estar falando de um bairro todo, ou então posso estar falando de uma cidade toda, entendeu? Eu posso estar falando, de repente, de uma região que está sendo afetada em função desse tipo de atividade. Então, as proporções serão referentes, serão proporcionais, proporções serão proporcionais e redundantes. As proporções serão referentes ao tipo de atividade que tem sido desenvolvida, tá? Então, se
a área contaminada, ela afeta, além da própria atividade, um conjunto neste sentido, é espalhado, certo? Eu vou dizer, então, que há uma horizontalidade. Tá entendendo? Há uma horizontalidade na área contaminada, entendeu? Então, é uma área contaminada horizontal. Diferente do contrário, vamos dizer assim, que existe uma área contaminada, porém, essa área contaminada, ela é restrita a esse tipo de ambiente, só acontece aqui, entendeu? Então, se só está acontecendo aqui, né, se a contaminação só ocorre neste local, então quer dizer que, ó, é uma coisa pontual, vertical, entendeu? Ela não se expande, ela não se espalha ao redor, entendeu? Ela é pontual. Então, o fato de ser neste sentido, vertical, entendeu? Verticalidade, e no fato de ser espalhado, horizontalidade. Aí eu volto para o slide novamente, para vocês, então, entenderem, né, o que eu estou falando. Então, a gente vai fazer o detalhamento da contaminação para ver se a contaminação é uma contaminação horizontal ou se ela é uma contaminação vertical, tá? Qual é mais fácil de controlar, professor? Vamos pela lógica. Claro, isso depende muito do que está sendo contaminado, tá? A gente tem contaminantes que podem atingir escalas de irreversibilidade, mesmo sendo uma área contaminada vertical. Da mesma forma que a gente pode ter área contaminada horizontal, mas de fácil controle, né? Então, assim, não é porque uma é mais espalhado que é mais difícil de ser controlado. Mas, assim, obviamente, a gente tem que entender que a gente precisa entender que quanto menos a área de impacto, né, de contaminação, melhor, né? Então, além... Ai, peraí, gente. Vou tomar água, derrubar água no computador. Meu Deus do céu. Antes de dar um pipoco aqui agora. E aí, por fim, a gente vai para a avaliação de risco, né? O que é a avaliação do risco? É entender qual é o risco que a área oferece, né? Se a gente inalar, ingerir, ter contato com a área contaminada, né? O que vai agravar? Quais são os agravantes? Quais o tipo de a avaliação do risco é entender o ambiente mesmo, né? Ele é um ambiente que contamina como ele é contaminado. Quer dizer, como ele foi contaminado, a gente já entendeu no gerenciamento. Mas como ele contamina, entendeu? Então, a gente vai avaliar esse risco. Feita a avaliação de risco, a gente vai para o controle, né? Que é o próximo aqui. A gente vai para um plano de intervenção. O que é o plano de intervenção? Gente, é muito fácil de entender, já é autoexplicativo, né? A gente vai requerer, então, junto ao órgão competente, o uso declarado, né? Que é o pedido de intervenção. Então, por exemplo, a gente vai para o órgão ambiental, que é o órgão competente, mas a gente não sabe qual vai ser, vai depender muito do local, da região, da cidade, enfim, e vai pedir uso declarado. Então, a tal atividade se classifica como uma atividade de área contaminada ou área contaminante de elevado potencial. O que tem que fazer? Se é de elevado potencial, o que faz imediatamente? Vamos parar. Uso declarado. O que vai fazer? O que pode ser feito? Não está proibido o consumo de água, está proibido o contato com o solo, está proibido a moradia, a ocupação, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Nós não tivemos os crimes ambientais, né? Aquilo foi crime ambiental de Brumadinho, Sobradinho, enfim, que foi o rompimento das barragens. Quem é? Boa noite, professor. Buenas noites. Então, nós tivemos aí esses crimes ambientais, né, que rolaram aí aqui no Brasil, em Minas Gerais e tal. E, assim, a gente tinha lá, nós tivemos o rompimento das barragens,
e eram barragens de material contaminado, né? Então, assim, contaminou os rios, matou rios, né? Vamos falar assim. O solo completamente contaminado. Então, assim, tem área de intervenção, foi feito o uso declarado e interditou. Não pode ter contato. Por quê? Porque está tudo contaminado. Aí precisa, né? Primeira coisa, vai fazer lá isolamento e depois o projeto de recuperação para o uso declarado, entendeu? Qual é o uso declarado? O que você faz ali naquela região? Você consome água, você explora o solo, desenvolve atividades no solo, você reside, enfim. Então, primeiro isola, recupera para depois seguir com o uso declarado. E a gente tem vamos dizer assim, um manual de gerenciamento de áreas contaminadas, que é a Resolução 420 do CONAMA, né? Deixa eu pegar a resolução aqui para vocês. Então, assim, essas etapas que eu estou explicando para vocês agora são etapas de... Peraí. Resolução... Aqui. Oh, meu filho, chega. Essa parte que eu estou explicando aqui para vocês agora é uma parte que ela é basicamente a gente entender as resoluções, os documentos, as leis que nos ampara, né, o licenciamento ambiental, enfim, né, porque nada é aleatório. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então a gente tem aqui, por exemplo, o Guia de Elaboração de Planos de Intervenção para Gerenciamento de Áreas Contaminadas, tá? Esse aqui é um material do governo do Estado de São Paulo, junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, Econômico e Social, e o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E aí, vamos para o sumário, só para vocês terem uma noção, tá? Então, a gente tem aqui, ó, aquisição e tratamento de dados para o plano de intervenção, etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, investigação geoambiental aplicada ao plano de intervenção, avaliação de risco à saúde humana, medidas de restrição, isolamento, contenção, o que a gente acabou de falar, tá? Medidas de remediação, ou remediação eu poderia analisar, interpretar também como medidas mitigadoras, né? De mitigação. Então, seria nesse sentido. Ana Beatriz, depois, quando finalizar a aula, você entre em contato comigo pelo WhatsApp, e eu quero conversar com você, tá? Você acabou de entrar e eu lembrei de uma informação que é do seu interesse, tá bom? Aí eu falo com você no privado depois. Enfim, voltando aqui para o guia, né? Então tem bastante aqui, ó, biorremediação, fitorremediação. Biorremediação é processo biológico, né? Então, de repente, você tem um rio, um lago que está contaminado, um rio que está contaminado, e você começa a fazer o controle de contaminação com plantas, por exemplo, entendeu? Então, é controle biológico, tá? Fitorremediação também está relacionado a processos biológicos, aí vai depender muito do ambiente, processos térmicos. Então, aí tem vários tipos de situações, tá? Se vocês observarem aqui, esse documento ele tem 398 páginas, tá bom? 398 páginas. Então, é um material bastante completo em relação aos processos de gerenciamento. É um guia, né? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, porque isso é um documento, gente. Tá? Então, isso é um documento, e uma hora que vocês precisarem desse documento, se não para fazer uma licença ambiental como técnicos em meio ambiente, mas também, talvez, para consulta desse tipo de material para um concurso público, ou então para outra disciplina, enfim. Então, é um material bastante
importante, tá? Agora, eu vou abrir dois arquivos. Deixa eu ver. Só veio um, aqui o outro. Aqui é a resolução 420 do CONAMA, né? Ó, aí, na verdade, é uma alteração da resolução, né, de 28 de dezembro de 2009, e aí ele vai dizendo que é alterado pela resolução do CONAMA, em 2013, alterou o prazo do artigo 8º, que acrescenta um novo parágrafo. Então, na verdade, aqui ele está, como é uma correção, vou mostrar logo o outro documento. O completo. Pronto, é esse aqui, ó. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, aí eu já falei para vocês, né, que quando a gente olha uma resolução, a primeira coisa que a resolução faz é contar a história, né? Considerando o artigo 8, ele vai mostrar o que é o artigo 8 e quais foram as alterações, tá? Então, por exemplo, lembrando que a gente está falando aqui de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, essa resolução, ela vai descrever todas as situações possíveis de uma área contaminada a ponto de mostrar, apresentar como deve ser o procedimento de gerenciamento, né? Então, ele define, por exemplo, o que é remediação, o que é reabilitação. A remediação, uma das ações de intervenção para a reabilitação da área contaminada, que consiste em aplicação de técnicas visando a remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes, tá? Então, é bastante conceitual. Ele explica o que é monitoramento, o que é nível tolerado de risco, perigo, né? Risco e perigo são conceitos diferentes, valores, orientadores, e por aí vai. Aí ele está mostrando qual foi a alteração, né? Que esse artigo 8º foi retirado, foi substituído, foi alterado, na verdade, por esse aqui, entendeu? Então, é isso, né? Aí tem os capítulos, enfim. Todo esse material aqui, eu estou passando bem rápido, porque, na verdade, é só uma apresentação aí do documento, né? Voltando aqui para a nossa slide. Peraí. Né? Pronto. Voltando aqui para o nosso slide, o que eu estava dizendo aqui era justamente isso, né? Então, a gente vai fazer um plano de intervenção de uma área contaminada, vai fazer o seu uso declarado, vai interpretar o seu uso declarado, vai isolar, recuperar, e tudo isso a gente vai trabalhar dentro da perspectiva de gerenciamento de área contaminada, seguindo as orientações da Resolução 420 do CONAMA. Entendeu? Então, essa é justamente essa daí que eu acabei de mostrar para vocês. Dentro de um sistema de gestão ambiental, aí a gente volta lá para a ISO 14001, tá bom? Eu comecei falando da ISO 14001, expliquei como é que vai, como é que não vai, falei do licenciamento, que está diretamente relacionado com a obtenção, né, da certificação ISO 14001. Para você obter essa certificação, obviamente, você tem que ter uma licença ambiental. E agora eu volto para falar novamente da licença ambiental para poder finalizar ali com a sua importância. Então, essa certificação, uma das coisas que ela faz é introduzir a mentalidade do risco. O conceito de risco, né? Risco não existia assim, não era considerado dentro das documentações, das resoluções, entendeu? Deixa eu só pegar aqui, eu não vou voltar para o PDF que eu estava mostrando, para não ficar mudando de tela toda hora, eu vou ler aqui para vocês o conceito de risco. Então, olha só, o risco é a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos em receptores expostos a contaminantes, tá? Então, o risco
Diferente do perigo, o risco ele pode ser evitado. Perigo não. Nós estamos expostos a uma situação de perigo a todo momento. Então, por exemplo, o que é o perigo? Perigo, segundo o que eu estou falando aqui, é segundo a resolução 420 do CONAMA, tá? Perigo é uma situação em que estejam ameaçadas a vida humana, o meio ambiente ou patrimônio público e privado, em razão da presença de agentes tóxicos, patogênicos, reativos e corrosivos. O perigo, ele é constante. Nós nascemos já sob situações de perigo, entendeu? Então, situações que, de repente, a gente não pensou e a gente está exposto, tá? Estamos expostos. Diferente do risco, que pode ser controlado, certo? Eu posso nasci, de repente, estourou alguma bomba, alguma coisa, e eu morri. Minha própria existência está condicionada a uma situação de perigo constante, entendeu? Mas o fato de eu existir e evitar situações de risco é o que garante a manutenção da minha vida. Não sei se vocês conseguem entender mais ou menos essa linha de raciocínio, entendeu? Então, o risco, ele é a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Aí, como a gente está falando de gerenciamento de área contaminada, então é a probabilidade de alguma coisa acontecer em ambientes expostos à contaminação, a contaminantes, entendeu? Mas, como é a probabilidade, a gente pode evitar situações de risco. Gente, se eu pegar, eu não sei pilotar muito moto, um exemplo aqui besta, tá? Não sei pilotar muito moto, mas assim, se eu inventar de querer participar de um rally de moto, eu estou me expondo a uma situação de risco, entendeu? O perigo existe. Qual é o perigo? O perigo é eu me acidentar de moto, mas isso é real. Mas eu posso evitar o risco, entendeu? Então, é nesse sentido. A resolução, desculpa, a certificação ISO 14001, então, ela introduz essa mentalidade do risco, né? Que antes não era discutido. E quais são, vamos dizer assim, as interfaces do risco, né? Quais são os tipos de risco? Um risco pode ser um risco químico, físico ou biológico, uma exposição química, material químico, físico. Quando eu digo químico, quando eu digo físico, eu estou basicamente dizendo as situações de estrutura ou de temperatura, ou biológico, né? De animais ou plantas contaminantes, ok? Bom, 70% da norma. Qual norma, gente? A norma é a ISO 14001. Então, olha isso, gente. Está em negrito. 70% da norma é planejamento. Então, assim, tudo que a gente viu no início dessa disciplina, sobre o que é planejamento, qual a importância do planejamento, as etapas do planejamento, esmiuçar o planejamento. Tanto é que foi também por isso eu tenho trabalhado com essa disciplina, eu dou essa disciplina de gestão ambiental tem 3 anos. E tanto é que quando há 3 anos trabalhando com a disciplina de gestão ambiental, eu consegui identificar que essa disciplina precisava mudar o nome dela, né? E a gente teve a reformulação do PPC, né, do projeto político aí do curso, pedagógico do curso, e essa disciplina mudou de nome. Ela deixou de se chamar somente gestão ambiental e hoje ela se chama planejamento e gestão ambiental, porque tem como a gente falar sobre essas certificações, falar sobre as legislações, falar sobre o próprio sistema de gestão ambiental, o SGA, sem falar em planejamento. Então, 70% da norma ISO 14001 é planejamento, é trabalhar planejamento. Inclui gestão de terceiros. O que é isso? Dificulta um pouco do processo, mas garante um pouco mais. Então, o que é gestão de terceiros? Gestão de terceiros não é basicamente, não. Mas vamos assim, para ficar fácil para vocês entenderem. É parecido com a lógica da logística reversa. Vamos lembrar o que é logística reversa? Então, logística reversa é quando eu tenho uma preocupação ambiental dentro dos processos da minha atividade, da minha empresa,
mas a minha preocupação ambiental lá extrapola. Ela, tipo assim, eu produzi e aí eu vendi minha mercadoria para um comprador. Esse comprador vai revender na sua loja, no seu mercado, onde for, tá? Mas a minha preocupação, ela extrapola. Minha preocupação ambiental não é só, eu produzi e não gerei impacto, ou gerei impacto e controlei, né? Não, a minha preocupação, ela extrapola para além do meu mercado consumidor, ela vai pro final, entendeu? Isso é logística reversa. Então, inclusão de gestão de terceiros é algo parecido com isso. É como se eu fizesse assim, eu tenho uma empresa, vou falar da Michelin, tá? Ao invés de ficar inventando, porque é mais pontual. A Michelin, por exemplo, ela produz pneu, né? Pneus. Mas ela não produz a própria matéria-prima. De onde vem a matéria-prima do pneu? Da borracha, né? Ela não produz a borracha. Ela compra a borracha, entendeu? E a borracha vem petróleo. Ela não produz petróleo, entendeu? Então, assim, gestão de terceiros é terceirização de produtos e serviços, tá? É terceirização de produtos e serviços. Então, é como se eu fizesse assim, eu compro a borracha, o látex, que vem de Minas, eles compram que uma parte vem do Espírito Santo, outra parte vem de Minas Gerais, outra parte a Bahia produz, né? A própria Bahia aqui produz. Estou falando da Michelin na Bahia, tá? Enfim. E aí o que acontece? Vamos supor que o caminhão que está trazendo a borracha, a matéria-prima para a indústria, ele está contaminado. Esse caminhão foi contaminado por alguma coisa. Ele foi contaminado por gasolina, ele foi contaminado por óleo diesel, ele foi contaminado por alguma coisa, tá? Qualquer coisa. E, consequentemente, ele contaminou o produto. Então, quando ele chega lá para trazer a mercadoria, né, para fazer o descarregamento da mercadoria, que é a matéria-prima que essa indústria consome, se tiver contaminado, aí você fala assim, porra, aí já não é problema. Tá contaminado, eu não quero, não é mais problema meu, porque você contamina. Não. Quando a gente inclui gestão de terceiros, é problema meu também. Eu preciso entender como é que esse caminhão foi contaminado, né? Então, é como se, além das responsabilidades que eu tivesse na minha empresa, eu também tenho responsabilidade sobre as empresas que prestam serviço para mim. Fala assim, mas eu não posso me responsabilizar por um serviço de uma outra empresa que eu não tenho responsabilidade nenhuma. A empresa não é minha? Mas você tem que se responsabilizar. Por isso que eu disse para vocês no início, quando eu estava começando a falar, explicar a ISO, eu falei assim, para ter a certificação ISO é muito trabalhoso, é muito caro, entendeu? São vários processos. Então, assim, geralmente, quem é que vai conseguir essa certificação? Uma empresa que visa mercado externo, exportação, entendeu? Por quê? Porque tem tudo isso aí que eu estou falando para vocês. Só o fato de incluir gestão... A 14.000 não tinha isso, né? Mas a 14.001 tem. Só o fato de incluir gestão de terceiro já dificulta bastante o processo todo, entendeu? Dificulta muito, é trabalhoso demais. Imagina, você ter que dar conta de todo mundo que presta serviço, né? É como se eu tivesse uma cantina e na cantina eu vendo salgado, mas eu não produzo salgado, eu compro de alguém que faz, entendeu? Aí alguém vai lá um dia na minha cantina e compra um salgado e dentro do salgado tem uma mosca. Aí eu vou lá e vou reclamar com o dono da cantina, entendeu? O cliente vem e reclama comigo, achei uma mosca aqui. Aí eu falo o que para o cliente? Olha para a cara dele e falo assim, esse aí é problema seu, não fui eu que fiz o salgado. Não existe isso, né? Então eu vou ter que lidar com essas, eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de situação, porque a responsabilidade do serviço que eu estou terceirizando também é minha, entendeu? Então isso é gestão de qualidade, né? Gestão de terceiros. E o ciclo de vida, logística reversa, que eu já falei, né? Que é preocupar-se desde o início do processo até seu destino final. Então, descarte. Um exemplo é pilhas, baterias, lâmpadas, materiais radioativos, enfim. Esse dia eu estava vendo, eu vi em algum lugar no Instagram, alguma coisa. Uma página não vou conseguir lembrar a página, mas enfim. Uma página sobre reciclagem, essas coisas. E aí eu vi que uma empresa de esmalte, eu não lembro também o nome, mas enfim,
uma empresa de esmaltes, esmalte de passar em unha, ela estava ensinando como descartar o seu esmalte que você não usa mais, porque esmalte seca, envelhece, sei lá o que acontece. E aí ele estava ensinando, a empresa ensina como descartar, então ela fala para você colocar um pouco de álcool dentro do recipiente, do vidrinho, chacoalhar bastante, deixar ali, vai amolecer, e aí na hora que amolecer você pega um jornal e joga tudo aquilo no jornal, entendeu? Joga o vidrinho, joga o líquido, o conteúdo no jornal, esse conteúdo vai ser absorvido pelo jornal, vai secar, e aí você, então, já tem o vidrinho mais limpo, o pincelzinho lá que passa também vai estar mais limpo, e o conteúdo, que é a tinta lá, vai ficar no jornal. Aí você dobra o jornal e junta tudo e entrega num ponto de recolhimento desse material. Tá? Por quê? É material contaminante ali, entendeu? Então, ele está ensinando como descartar. O que é isso? Isso é logística reversa, o ciclo de vida, tá? Ciclo de vida e logística reversa é a mesma coisa. Tá? Então, é isso. E, para finalizar, deixa eu ver aqui uma coisa. A gente tem tempo ainda. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo sobre uma estratégia, né, de mercado dentro da perspectiva ambiental. Só um pouquinho. Eu estou tentando procurar eu tenho esse vídeo do benchmarking, mas eu achava no meio-dia. Benchmarking. E eu estou tentando achar ele aqui no YouTube. Achei. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí. Que é uma escola especializada em cursos de e-commerce. Não é isso. Ai, gente, deixa eu ver. Assim, já para dizer que benchmarking ambiental é uma estratégia de mercado que as empresas usam, né? Muitas empresas usam para poder otimizar os seus processos produtivos, né? Otimização de processos produtivos, otimização de processos, eu já disse para vocês o que é, né? Eu disse que o profissional que trabalha dentro da perspectiva da ISO 14001, ele tem que ser um profissional que otimiza os processos, né? Então, como é otimizar os processos? Gente, então é como se eu fosse fazer assim, eu vou abrir um comércio. O que você vai abrir no seu comércio? Qualquer coisa. Qualquer coisa, entendeu? A primeira coisa que eu faço para abrir meu comércio é estudar o mercado, né? Uma pessoa que não estuda o mercado para abrir um empreendimento, ela não tem noção nenhuma, ela está fadada, praticamente fadada ao fracasso. Então, o que é isso? Como é que eu vou estudar? Eu vou estudar se existe um mercado para o tipo de atividade que eu vou desenvolver, porque se de repente é uma coisa muito inovadora, muito diferente, ou que não tem aceitação no meu ambiente, no ambiente que eu vou implantar, eu vou investir, vou gastar dinheiro para quê? Né? Então, a primeira coisa, eu vou estudar o mercado, né? E aí, estudando o mercado, eu vou falando aqui com vocês quando eu vou procurando, né? Estudando o mercado, eu vou saber da viabilidade da implantação da minha atividade. Feito isso, além de estudar o mercado, achei. Além de estudar o mercado, eu vou... Quando eu for, por exemplo,
vamos dar um exemplo real agora. Eu vou abrir um restaurante, tá? Eu vou abrir um restaurante, então eu vou ver qual é o tipo de comida que tem maior aceitação. Meu Jesus, cara. Olá, você sabe o que é benchmarking? Esse saber. termo é bastante utilizado. Vamos saber agora. Então, olha só. Eu vou buscar informação sobre as comidas, enfim, tempero, etc, etc. De repente, a gente mora aqui em Valência, eu vou abrir um restaurante de comida tailandesa. E eu não fiz um levantamento de mercado. E de repente, o restaurante de comida tailandesa é um restaurante que não tem aceitação, não tem público. Então eu investi, eu fiz um monte de coisa e eu de repente estou perdendo dinheiro, tá? Então eu vou ver o que já existe, o que tem maior aceitação, o que é de qualidade, o melhor que tem. Então tudo isso que eu estou fazendo é uma estratégia de mercado, tá? Então quando eu faço um levantamento de uma atividade qualquer, no sentido de entender a primeira coisa que eu vou entender quais são quais são os problemas que isso gera, né? Esse tipo de atividade gera tal tipo de problema. Então, a primeira coisa que eu vou começar a pensar é nos problemas. Porque o empreendedor, a primeira coisa que ele pensa é no problema. Porque se ele ficar só pensando em lucro, 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 não sei o quê, ele nem sabe se vai ser real. O primeiro problema que acontece, ele não estava preparado, entendeu? Ele não se preparou para o primeiro problema que ocorreu. Então, ele não soube lidar e, de repente, ele já fracassou no primeiro ano, né? Isso é muito comum aqui no Brasil. O Brasil tem um número de micro e pequenas empresas absurdo, né? No Brasil, e essas micro e pequenas empresas brasileiras, elas são essenciais para a economia brasileira, de modo geral, porque elas dão uma segurada na onda, dão uma segurada na economia, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade de que as micro e pequenas empresas no Brasil apresentam um índice de falência no primeiro ano de implantação altíssimo, absurdo. E se é uma coisa tão importante para a economia brasileira, uma micro e pequena empresa, por que ainda a gente tem uma porcentagem de micro e pequenas empresas que declaram falência no primeiro ano? Porque não se prepararam, entendeu? Simplesmente pegou R$ 1.000, abriu um negócio e começou a vender na tora. Vendeu um mês para meia dúzia, vendeu 2 meses para 3, o quarto mês não vendeu para ninguém, pronto, de repente tinha 1.000, investiu, em um ano está devendo 10.000. Decreto falência. Então, o benchmarking, né, ambiental é uma estratégia onde eu vou avaliar situações, atividades específicas, quaisquer forem, e eu vou analisar as situações de impacto ambiental que já ocorreram em ambientes específicos, em atividades específicas, a fim de evitar, entendeu? Então, é a mesma estratégia de mercado de eu abrir um restaurante, de abrir um negócio. Eu vou estudar o mercado, eu vou olhar, vou ver como é, como é que não é, qual é a referência que eu tenho, né? A gente segue referências, a gente segue padrões de referência, como é que funcionam esses padrões de referência, isso aqui, blá, 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 blá. E aí eu vou começar a estudar tudo isso para poder aplicar dentro da minha realidade, dentro do meu negócio. Só que a gente tem essa estratégia voltada para questões ambientais. Eu vou mostrar um vídeo bem curtinho de um cara explicando o que seria o benchmarking. Vamos lá. Olá, você sabe o que é benchmarking? Esse termo é bastante utilizado, mas nem sempre da maneira correta. O grande objetivo do benchmarking é buscar melhorias, analisando as melhores práticas do mercado e comparando com o desempenho atual de uma organização. Essa prática não significa copiar o que a concorrência está fazendo, mas aprender com ela através da observação e comparação. Ao fazer o benchmarking, partimos do princípio de que nenhuma empresa é melhor em tudo. Por isso, é importante compreender que existe no mercado quem faz melhor do que nós. Existem algumas formas de fazer o benchmarking.
Uma delas é procurar pelas melhores práticas dentro da própria organização. E unidades diferentes em outras áreas, departamentos, tem como vantagem a facilidade de acesso às informações e os custos baixos. O problema é que as práticas podem estar impregnadas com velhos paradigmas presentes na cultura da empresa. Por isso, é importante tomar cuidado com o que está sendo absorvido. Existe também o benchmarking, onde a comparação é feita com concorrentes diretos. Na prática, é mais difícil, porque as empresas podem dificultar o acesso a dados que estão ligados diretamente à sua atividade. Existem inúmeras empresas que negam ou distorcem as informações porque não querem que as outras atinjam os seus patamares de excelência. Se os atingirem, terão um concorrente mais competitivo no mercado. Não é porque é difícil que não deve ser feita. Pelo contrário, para facilitar, use os seus contatos, suas conexões, para abrir as portas e proporcionar essa troca de experiências. Existe ainda o benchmarking, que é baseado nas funções de uma organização que podem ser encontradas na maioria das empresas do mesmo porte, mesmo que seja de outro segmento, como, por exemplo, o processo desde a entrada de um pedido até a entrega dele ao cliente. É nesse tipo de benchmarking que encontramos a maioria dos exemplos práticos e que as empresas estão mais dispostas a colaborar e serem mais transparentes. Lembre-se que a prática do benchmarking deve contribuir para que a empresa encontre respostas para as questões como até que ponto somos bons no que fazemos? Somos tão bons quanto os nossos concorrentes? E como podemos fazer melhor o nosso trabalho? Mas cuidado, fazer uma simples visita a alguém não pode ser chamado de benchmark. Isso por si só não trará nenhum resultado. Fazer uma cópia do que está dando certo também não. Cópias nunca trarão os mesmos resultados. Haverá sempre a necessidade de ajustes, adaptações e aprimoramentos. E é isso que garante a evolução da ideia original. Como tudo em gestão, só funciona se for bem utilizado. Portanto, pense nisso, sucesso e até uma próxima. Cabo de Consultoria. Nosso negócio. É isso, galera. Então, benchmarking é isso, é uma estratégia de mercado. Claro, obviamente, a gente está falando de benchmarking ambiental, então a gente vai aplicar essa estratégia em situações, em ambientes, em atividades que estejam relacionadas àquilo que a gente desenvolve, a fim de evitar maiores danos ambientais, riscos, enfim. Então, seria basicamente isso. Para dar continuidade aqui no nosso conteúdo, agora a gente tem uma última parte, que são as auditorias, né? E aí eu vou explicar para vocês na próxima aula, lembrando que o bloco 1, ele finaliza sexta-feira. Infelizmente, eu não vou conseguir finalizar a minha disciplina agora nessa semana, mas eu finalizo basicamente na semana que vem. Semana que vem, então, já começa o bloco 2, vocês vão ter uma disciplina menos e, consequentemente, um dia livre, então eu vou pegar esse dia livre para poder finalizar a minha disciplina, tá? Também gostaria de avisá-los que eu vou fazer uma avaliação de tudo que vocês viram até agora. Vou fazer essa avaliação, vou colocar essa avaliação no Teams, vou disponibilizar a avaliação para vocês. Ela tem um peso maior, que é uma avaliação que vai basicamente concluir a nota final da disciplina, entendeu? E é isso. E aí, na próxima, mais uma aula, a gente mata todo o conteúdo, finaliza o conteúdo e vou dar o prazo um pouco maior para a avaliação de vocês responderem a avaliação e me devolverem e a gente encerra, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, ou então depois entre em contato comigo. Dúvida, digo, em relação à aula, né? Mas se for alguma outra coisa eu puder responder agora, também respondo. Fala, Renata. Já tem data prevista para a prova? Eu vou fazer ela ainda. Eu vou montar ela com calma. E hoje é quarta-feira, né? Eu vou entregar ainda essa semana. Eu não vou dizer amanhã, eu não gosto de falar isso, porque
estou muito corrido amanhã, ainda dou aula também, tem um monte de coisa a fazer. Mas até sexta-feira eu entrego. A gente vai ter quanto tempo para entregar, professor? Oi? A gente vai ter quanto tempo para devolver? Dependendo da prova que eu fizer, eu coloco o tempo justo, tá bom? Eu vou colocar aqui, então, na plataforma, as resoluções do CONAMA 237, a 420, o guia de gerenciamento de áreas contaminadas. Vou colocar todas essas informações aqui na plataforma. E aí, quando eu tiver a prova pronta, eu coloco aqui também e mando para vocês, tá? E para vocês consultando, essas coisas para ajudar vocês na prova, tá bom? Então é isso. A prova vocês vão fazer na casa de vocês. Ah, pode consultar? Pode. Né? Mas eu sou professor, né? Eu sei fazer uma prova para se fazer em sala de aula e eu sei fazer uma prova para se fazer em casa. Né? Então, vocês vão fazer uma prova em casa, mas pode consultar, pode ir à disposição. Não se preocupe com isso. É uma prova aberta que requer raciocínio, sobretudo raciocínio ao que foi discutido ao longo dessa disciplina, tá bom? Lembrando que eu também já passei os slides da disciplina para vocês, já mandei esses slides todos, então vocês têm aí como revisar muita coisa do que eu falei nas aulas, se não assistindo, né, mas pelo menos nos slides que eu já mandei para vocês. Então, é isso aí, beleza? E a gente vai começando, então, certo? Então, valeu. Eu vou já encerrar a gravação para não ficar muito... Valeu, boa noite, professor, boa noite, galera.